Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender sobre o by-ref e sobre o by-val. E a gente vai entender o que isso funciona e para isso a gente vai começar num simples aqui código que a gente já fez anteriormente para a gente ir adaptando e a gente vai aprender algumas coisas a mais, tá? Então eu vou ter aqui meu sub, eu vou colocar código principal, só como didática. É óbvio, quando você estiver criando seu código, você vai dar nome mais interessantes, né? E aqui eu vou ter um dim x é integer e o x aqui ele vai receber 10. O que a gente vai fazer é uma simples continha, tá? Então vamos lá. E aqui esse x vai ser 10. Eu vou criar uma função que vai multiplicar aqui para mim. Vou criá-la como private function multi, vou dar o nome de multi, e vai receber um valor, né? Esse valor aqui. E esse valor, o multi aqui no caso, ele vai retornar, no caso, o valor vezes 2, beleza? Então eu tenho aqui uma pequena continha. Na verdade, para ficar mais interessante, eu vou fazer assim, pessoal, valor recebe isso daqui e eu retorno o valor, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que valor recebe ele mesmo, né, vezes 2, então o valor dele vai ser alterado para este resultado e depois eu falo que essa função multi, ela retorna o próprio valor, né? Então o que vai acontecer aqui? Se eu dar aqui, por exemplo, msgbox e o multi passar o valor x, então o x aqui passando para essa função, o x vai ser correspondente ao valor. Então, se o x carrega 10, o valor aqui vai carregar também. Este é correspondente a este, né? Se a gente pedir para executar aqui, a gente vai ver o seguinte resultado. Vai ver apresentando o resultado de 10 vezes 2, 20, né? Olha lá, 20. Por quê? Porque ele entrou dentro dessa função, veio aqui, fez a conta e eu falei que isso daqui retorna o valor que ele fez aqui, beleza? Só que a gente pode, pessoal, falar que o valor aqui, por exemplo, ele deve ser recebido como um inteiro ou como uma string ou algo assim do tipo. Então, por exemplo, valor as integer, tá? Eu posso falar isso, eu posso falar que o valor que eu vou receber, ele é inteiro, tá? E eu posso também, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um valor 2 aqui, eu poderia falar que o valor 2 é uma string, sem problema algum, tá? Eu tenho aqui quantos parâmetros eu posso passar e eu posso falar o que eu vou receber, tá? E como eu também posso, pessoal, falar que o retorno dessa função ela vai ser de algum tipo também. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, o parâmetro valor ele vai ser inteiro e o retorno da função também vai ser inteiro. Então, pessoal, vamos testar aqui para ver se vai funcionar, né? Então a gente percebe que ele entrou aqui, vai somar, beleza. Só que agora eu aqui tipei, né? Eu coloquei esse tipo de variável que eu quero receber. Vamos submeter isso daqui a um erro. Por exemplo, se eu falar que multi, né, vai receber um valor, por exemplo, o resultado é, e eu concatenar com o valor, o resultado multi, por exemplo, ele vai estar retornando agora uma string. Se eu deixar aqui como inteiro, ele vai dar um erro. Olha só. Por quê? Porque é incompatível. Aqui deveria ser string. Por quê? Porque eu estou concatenando valor, né, números com string. Então, tudo isso daqui vira uma string. Olha só. Agora ele funciona. Tá, Carlos, mas aonde que entra agora o by-ref e o by-val? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos voltar aqui, tá? Vamos deixar apenas valor. E aqui a gente vai deixar como integer, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui embaixo do MSG Box, se a gente colocar aqui, por exemplo, MSG Box X, se eu te perguntar assim, este valor, após passar essa função, quanto que ele vai estar valendo? Vamos ver. Então, ele somou aqui 20. E se eu olhar aqui, pessoal, o MSG Box, o X, ele está valendo 20 também. Por que que isso aconteceu, pessoal? Porque prestem bem atenção. Quando ele entra nesta função aqui, eu falo o seguinte, ó, x ele vai ser correspondente ao valor que eu dei aqui, né? Que é esse parâmetro que eu estou recebendo. Então, esse valor aqui, ele tá sendo correspondente ao x. E eu estou alterando, eu estou falando que o valor, ó, este valor aqui,
que é este daqui, que corresponde a x, que é este x, ele está recebendo o valor, que no caso é 10, vezes 2. Então, eu estou alterando este valor aqui, como também aqui. Então, olha lá, a partir deste momento, ó, o valor ele se torna 20. Quem é o valor? Se eu olhar aqui, ó, valor para mim no parâmetro é este daqui. Se eu voltar mais um pouquinho, é o x. E se eu voltar mais um pouquinho, é o que eu defini aqui. Então, ele alterou este valor. Então, o x ele já muda. Então, como que eu faço para ele não mudar? Usando o by-ref e usando o by-val. Vamos usar primeiramente aqui o by-ref. A gente usa o by-ref assim, ó. A gente coloca ele antes da variável e a gente, com o by-ref, vamos alterar as condições deste valor. Olha só agora como que vai funcionar com o by-ref, tá? Então, passou aqui, vamos ver aqui, 20. Olha lá, 20. O by-ref, pessoal, ele mantém essa estrutura. Ele permite você alterar o valor que foi passado aqui para você como parâmetro. Então, o by-ref, ele permite você alterar o parâmetro que foi passado aqui para você. Se eu colocar aqui by-val, agora não é permitido que este valor que corresponde a x, que no caso é este daqui, seja alterado. Então, aqui ele tem que apresentar MSG Box 10, porque ele não permite que seja alterado o valor desse código principal. Veja só. Ó, então, que valor é igual a valor vezes 2. Aqui ele alterou, tá, pessoal? Ele vai multiplicar para retornar, só que quando ele chegar aqui, ó, x ele ainda vale 10. Por quê? Porque eu estou falando através deste pequeno código aqui, que este valor ele não pode ser alterado. E quem é este valor que é passado? O x. Então, ele não pode ser alterado. Então, aqui, por exemplo, eu estou pegando o valor que corresponde a x e estou alterando. Para ficar mais fácil de entender, você pode alterar aqui, ó, x, né? E colocar x aqui, x aqui, x aqui. Para ficar mais fácil de você entender. Então, por exemplo, o x meu aqui corresponde a esse x. E aqui eu estou multiplicando ele. Aqui sim ele retornou, mas aqui, como eu não permiti a alteração, ele vai apresentar 10. Agora, se eu colocar, por exemplo, o by-ref, ele vai alterar. Olha só. Então, se eu colocar aqui, eu estou falando que o meu x vale 10, que é correspondente a esse aqui. Eu estou falando que agora o x ele é igual a x vezes 2. Então, ele vai ser alterado. Como aqui é by-ref, aqui vai herdar essa alteração. Ah lá, 20, e aqui vai apresentar 20 também. Então, pessoal, essa é a diferença do by-ref e do by-val. E a gente aprendeu também aqui sobre a definição de variáveis no próprio parâmetro e também no próprio retorno da função. Beleza, pessoal? Esse aqui foi um vídeo bem interessante, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.